Boa noite. O relato que vocês vão escutar hoje é da nossa seguidora, Aparecida. Hoje, ela tem 41 anos e teve um encontro com esse ser chamado lobisomem. Bom dia, eu vi esse número seu, escutei as suas histórias no canal do YouTube e eu resolvi contar a minha história, né? Se te servir para passar para algumas pessoas que falam sobre o lobisomem, né? Eu tenho uma experiência para contar. Eu me chamo Aparecida, né? E quando eu era muito criança, vivia eu e meu pai e a minha madrasta. E o meu pai, ele era um homem muito ruim. E por conta de algumas coisas que ele fazia na vida errada, a gente tinha que viver mudando de casa. E numa dessa, nós fomos morar num kitnet. E isso aconteceu em Cuiabá. Por essa volta aí, eu acho que eu deveria ter uns 5 anos de idade. E nunca me esqueci disso. E nem vou me esquecer. E nós fomos morar nesse kitnet. E era muito pequenininho. Ele tinha só um quartinho e banheiro era no corredor do kitnet, fora do kitnet. E o dono do kitnet morava na frente. E eu e meu pai e minha madrasta, a gente dividia a cama de solteiro. Meu pai dormia na cama de solteiro dele, a minha madrasta dormia na cama de solteiro e eu dormia com ela. Eu dormia para os pés e ela para a cabeceira. E meu pai tinha um pinico para a gente não ficar saindo para fora do quarto, para ir no banheiro lá fora do kitnet. Nós usava aquele pinico e o pinico ficava embaixo da cama do meu pai. E que aconteceu que de noite eu estava dormindo assim virada para a parede, nos pés da minha madrasta. E eu vi na parede a hora que a porta abriu. A porta abriu sozinha. A luz da lua clareou toda a parede, clareou o quarto. E eu sei que entrou um bicho ali. E eu não conseguia me mexer. E aquela sensação que você não consegue falar, não consegue mexer, fiquei paralisada. E o bicho foi se aproximando de mim pelas costas, porque eu estava de costa, não podia ver ele. Mas ele era para mim, que era uma criatura horrível, porque quando abriu a porta assim, eu senti que algo entrou no quarto muito ruim. Me paralisou, não consegui mexer nem nada. E estava bem nas minhas costas assim já. E eu, criança ali, que reação que eu teria? De repente escutei meu pai puxando o pinico de debaixo da cama, começando a mijar no pinico. E ali começou uma briga. Começou uma briga dentro do quarto. E eu escutei o bicho gritando igual cachorro. E incrível que a minha madrasta nem sequer mexeu na cama. E junto comigo, e eu paralisada. E meu pai lutando ali. E aquele bicho gritava igual cachorro. Quando apanhava, sabe? E de repente, meu pai fechou a porta, tudo. Nós voltamos a dormir, mas quem quer dormir? Ninguém conseguia. Aí para amanheceu o dia, meu pai brigou com a minha madrasta, falando para ela se ela tinha fechado a porta, se ela tinha fechado. E ela falava que tinha. Aí meu pai pegou as nossas coisas, aprontou para a gente poder mudar dali para outra casa. E aí entrou o dono das kitnet entrou lá. E veio conversar comigo. E falou para mim, essa noite o bicho papão veio aqui na minha casa perguntando aonde tá a fulana, que era eu. Eu quero falar com ela, é aqui que mora a fulana? Né? Aí o meu pai arrumou todas as coisas e nós mudamos para uma outra casa, que foi aonde eu vi o bicho mesmo. E a minha vida ficou terrível, porque eu comecei a ter medo do escuro. Até hoje eu tenho medo do escuro.
eu durmo com a Bíblia, e que é o que me protege, né? Que Deus protege, porque é só Deus para guardar a gente. Eu poderia ter morrido, mas aí eu vi a criatura. Nessa outra casa que a gente foi morar, eu não sei dizer, meu pai arrumou um serviço e me deu uma bicicleta. E a minha madrasta ficava só eu e ela em casa. E chegou que durante o dia assim eu ia andar de bicicleta no pátio dessa casa. Era muito grande. E essa casa acontecia umas coisas muito esquisitas nela. Muito, muito esquisita mesmo. E no fundo da casa tinha um muro. Era toda murada. Mas o muro não era muito alto. Mas era velho, cheio de buraco. Não era nem muro de tijolo. Era de pré-moldado antigo. E eu fui lá no fundo de bicicleta e vi um homem. Pelo buraco assim do muro eu consegui ver um homem peludo, sabe? Barbudo, peludo, tentando pegar mamona. Mas ele não me viu, eu vi ele. E sempre a minha madrasta e eu à noite, a gente esperava. Tipo, acho que por volta de umas 7 horas da noite, meu pai chegava do serviço. E eu ia lá pra frente da casa com a minha madrasta para esperar meu pai. Só que nesse dia, a gente estava esperando meu pai e nada. Aí minha madrasta tentou voltar, né, para dentro da casa. E eu fui atrás dela, para não ficar sozinha lá na frente. E quando nós duas saímos assim, ela viu o bicho lá no fundo, tentando passar o muro ali. Ele estava parado no muro e a minha madrasta olhou e viu. E eu vi também. E ele parou e ficou olhando para mim. E eu olhei para ele assim, era um bicho assim que não dá para você... Você perde as forças. Você perde sua força. Os olhos dele eram amarelo, brilhava igual de cachorro, gato no escuro, preto, e dá medo. Só você fica um medo assim que não tem como. E ele tentou fazer a impressão que eu tenho que ele ia pular ali. Então eu corri para dentro da casa. Daí meu pai chegou depois, aí novamente nós mudamos. Dessa vez nós mudamos de vez, nós viajamos de Cuiabá. Fomos embora de Cuiabá. E foi a única vez, a última, que aí eu vi a criatura mesmo. Não tornei a ver mais, só em sonhos, que ele vinha nos meus pesadelos, em sonho, várias vezes. Teve vezes de eu ficar tão traumatizada que tinha época que eu uivava, sonhava uivando. Quando eu fiquei grávida da minha filha, ele veio num sonho para mim, que não é nem sonho, é um pesadelo. Veio num pesadelo e falou que eu ia ter uma menininha. Falou, você tá grávida de uma menininha. Falou para mim. E essa minha filha faleceu, nasceu, era uma menininha, faleceu. E tipo, eu sempre tive contato assim, né? E hoje eu moro num lugar... Nossa, eu já ganhei até terreno num lugar onde falaram que tinha lobisomem. Eu desisti, não quis. Aí vim morar num lugar aonde é lindo. É lindo o lugar. Mato, muito mato. E é perigoso assim à noite. Ninguém anda por aqui muito à noite, sabe? E os caseiros que moram aqui é tudo chácara, sabe? Perto da beira do rio. E aqui tem ele. Aí a minha vizinha, que é caseira daqui de uma casa, falou para mim assim, a minha cadela morreu. Essa noite, ela olhou, a cadela estava latindo e ela foi olhar para ver o que era. E só viu um vulto preto passando. E ela olhou a cadela e a cadela correu pro lado dela. A cadela estava aterrorizada. Aí a cadela morreu. No outro dia amanheceu morta a cadela. Aí ela falou pra mim. Aí eu falei pra ela. Eu falei, é o lobisomem. E aqui tem, a gente sabe que tem. Que tem certas noites aqui. Eu vou pra igreja, né? Eu nem saio se não for com meu marido. E eu escuto. E eu sinto sim.
Então, não é nada do que as pessoas pensam. As pessoas falam assim, eu quero virar lobisomem. Eu quero ser lobisomem. Não sabe o que é isso. É como se você fosse pro inferno, direto. Porque a pessoa que vira um trem desse não tem salvação para ela. São demônios que incorporam na pessoa e a pessoa vira um bicho desse. Sabe? Mas é um ser humano que fica mesmo materializado no demônio. Só de falar eu fico ruim. Mas eu tô dizendo aqui que quem vê, eu não sei dizer, né? Não sei dizer, porque alguns relatos dá pra ver que é verdade, outros é mentira. Mas eu fiquei traumatizada até hoje. Conto pros meus filhos, eu tenho 2 filhos homens. Eu conto pra eles, conto pro meu irmão, eu conto pra todo mundo que eu puder. Falo, não ande à noite, você não sabe o que tem na escuridão. Tem algo muito horrível andando aí à noite. Hoje em dia as pessoas não têm mais temor a essas coisas, porque elas... Hoje em dia tem outras coisas muito piores, né? Fala assim, mas não é não. A escuridão é má. Então ande na luz, né? Evita andar à noite assim, principalmente esses lugares onde eu moro assim. Porque o mal existe e ele faz o mal. E aí eu tinha muitos pesadelos, muitos mesmo. Aí eu comecei a ir para a igreja e durmo com a Bíblia. Aí não sonhei mais assim de ficar tendo aquela sonhaiada que eu tinha, de ficar uivando. De certo, uma vez que eu fiquei viúva, porque essa história sempre me assustou. Uma vez eu fiquei viúva e agora eu casei de novo. Aí o meu marido, esse agora, eu bebia muito. Aí um dia, uma madrugada que a gente saiu pra festa, e eu cheguei em casa. E nesse dia, essa madrugada, eu abri a janela do quarto dele, que a gente ainda estava namorando, né? Agora hoje a gente é casado. E eu bebi muito e eu fiquei meia louca lá. E aí os cachorros latindo, aqueles cachorrada latindo, sabe? Uma cachorrada latina assim. Aí eu peguei e falei, eu vou imitar um uivo, né? Vou uivar aqui para ver se esse cachorro fica quieto. E eu vou falar uma coisa, eu dei uma uivada, que nem sei como que faz tempo, que eu tava muito bêbada. E os cachorros ficaram tudo quieto. Não teve um cachorro que latiu. O negócio ficou um silêncio que, sabe? Aí o meu marido também ficou assustado. Aí eu falei pra ele, fecha a janela, fecha a porta, fecha tudo aí. E fui dormir, né? Sarada cachaça. Daí casei, frequento a igreja hoje, para que Deus venha acalmar meu coração. Mas eu sei o que eu vi e eu nunca vou esquecer. Nunca vou, e sei como é. É assustador mesmo e não é uma coisa boa. Não é não.